Noite, olá pessoal. A gente tem uma live aí, né, que estava agendada para a gente continuar a nossa conversa sobre os injetáveis, sobre a fisioterapia, né, e o mundo dos injetáveis. Então, vou chamar aqui a minha colega, a doutora Renata, que é minha parceira de live, minha parceira de trabalho, né? Chamar aqui a doutora para estar conosco. Só um pouquinho aí, doutora, vamos lá. Já já a doutora entra. Olá, pessoal, boa noite. Quem está entrando aí, chegando aí. Vamos lá falar um pouquinho sobre a nossa fisioterapia e o mundo dos injetáveis. Lá, doutora Renata. Boa Boa noite. noite, estou aqui já. Que legal. Tudo bem? Bom, tudo bem? Tudo Tudo certo, tranquilo. graças a Deus. A gente tem essa programação de live, a gente não quer se demorar muito, a gente quer fazer uma live bem rápida, falar, ser bem objetivo no que a gente se propõe, né? Tudo bem, doutora Tânia? Bem-vinda. A gente precisa falar, antes de entrar exatamente no que a gente tem como proposta, tem duas questões que nós precisamos abordar aqui, que vou tentar ser bem rápida. Uma delas é essa questão que está acontecendo aí no mundo aí da questão da harmonização com relação à aplicação de um produto, né, de uma empresa. Nós não vamos aqui citar empresa, não vamos citar pacientes, não vamos citar profissionais, porque eu acho que, acima de tudo, nós precisamos respeitar a história, respeitar as empresas. São, muitas vezes, anos de trabalho, de pesquisa, né? Então, sem a gente ter real aprofundamento no assunto, a gente prefere se abster de fazer qualquer julgamento, né? O que a gente tem para falar enquanto profissional que atua na harmonização é que o colega procure ter muito cuidado com o produto, né? Especialmente com o que está escrito no rótulo, né? Na embalagem. Qual é o objetivo do produto na embalagem, observe o ativo que você tem, procure estudar. Não é o que o vendedor vai falar, ou que a própria, de repente, uma pessoa que está ligada à produção ali na empresa venha falar, que não esteja muito claro no rótulo, na embalagem do produto, para que você possa fazer essa aplicação da maneira mais correta, né? E no plano ideal, no plano correto, né? Com o instrumental correto, da forma correta, que dessa forma a gente consegue evitar muitos problemas, né, doutora Renata? É verdade. Tem, vira e mexe, está aparecendo aí um caso ou outro de complicações de aplicações que a gente fica sem saber como foi feito, como foi aplicado, se foi feito seguido, né, o que está no rótulo, e a gente vê que o pessoal está fazendo umas besteiras por aí. E a gente precisa se respaldar, né? Porque até então, uma vez que você foge do que está escrito no rótulo, na indicação do fabricante, depois você fica sozinho para se defender de alguma intercorrência, de algum problema, ou até socorrer o paciente, né? Então, a gente precisa ter muita cautela com os produtos que a gente está utilizando, a forma de aplicação, as vias de aplicação, compreender quais são os instrumentais corretos para cada situação. E isso é importante a gente lembrar sempre, né? Porque a gente está vendo aí um monte de empresas vindo com produtos novos também, e às vezes o profissional ele nem sabe se essa empresa tem ou não um registro para determinado fim. Então é um alerta que a gente quis deixar aqui hoje, já que a gente está falando dos injetáveis, né, doutora Mirel? Exatamente. Algo que a gente preza muito, nós fisioterapeutas em especial, temos toda essa trajetória, né, de luta pela nossa valorização, pela atuação do fisioterapeuta, né, nessa área, utilizando os injetáveis, precisamos ter ainda mais cuidado, né, porque a gente vê aí muitas vezes outros profissionais que muitas vezes acabam também tendo problemas, mas conseguem até terem esse entendimento, né, da mídia, né, toda essa questão midiática, né, que envolve né, a harmonização, muitas
muitas vezes protege, né, outras classes, mas um fisioterapeuta, de repente, não vai conseguir ter esse cuidado todo, esse respeito, né, da mídia, né, das reportagens e tudo mais, com a sua profissão, com a sua história. Então, acho que, acima de tudo, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. E pensar sempre que nós temos uma pessoa, né, colocar outra pessoa no lugar de alguém que é nosso, né? Se a gente sempre colocar alguém, como se a gente tiver esse pensamento na cadeira, né, na maca, tenho alguém da minha família, tenho alguém que é meu. Então, a gente sempre se colocar nesse papel, enquanto profissional, a gente vai sempre ter muito cuidado, né, com isso. E uma outra questão, ainda não entrando na nossa especificidade da nossa live, mas que é um assunto muito importante que a gente viu aí, que está acontecendo, com relação aos cursos de formação, tá, para fisioterapeutas, conforme toxina, conforme acórdão, né, da toxina botulínica conforme acórdão. Então, assim, a gente precisa deixar muito claro aqui, pessoal, que, inclusive, vimos agora que no site do Conselho já está atualizado, já tem outras instituições que estão também na lista, né? Provavelmente encaminharam também seus projetos. Então, assim, nós tivemos algumas informações com relação à exigência de algumas instituições de que o curso seja ministrado por outros profissionais que não fisioterapeutas, né? Porque é aquela pergunta que está acontecendo aí, mas da onde é que esses fisioterapeutas fizeram suas formações? Como que eles podem ministrar? Então, eles se formaram onde, por quem e quando? Pessoal, vamos deixar muito claro aqui. O acórdão, ele está regulamentando a atuação profissional. É a prática, é a utilização pelo fisioterapeuta. Antes do acórdão existir, nós já tínhamos cursos livres acontecendo, né? E quem trabalha com harmonização já vinha fazendo esses cursos com profissionais, fisioterapeutas também, mas a gente não tinha, né, tanta possibilidade assim. Mas nós tínhamos colegas da farmácia, nós tínhamos biomédicos, nós tínhamos dentistas que ministravam curso, embora nós éramos barrados em alguns, né? Em muitos a gente era aceito como aluno, né? E nós sabíamos que isso iria acontecer para a fisioterapia um dia, embora toda a demora, embora toda a morosidade, nós estávamos nos preparando para isso. Nós estávamos nos aperfeiçoando. Então, cursos de toxina botulínica sempre foram cursos livres, regulamentados e regidos, e nunca por conselhos de classe e nem por Ministério da Educação, né? Então, já existiam cursos livres, né, doutora Renata? E a gente fez esses cursos livres. Então, foi lá que nós nos formamos. Então, assim, exigir que seja um fisioterapeuta. Agora, a gente tem aí algo acontecendo de que, primeiro, o fisioterapeuta tem que fazer um curso. O curso vai ser primeiro ofertado por um biomédico, por um farmacêutico, para fisioterapeutas, e daí depois aqueles fisioterapeutas dessa primeira turma vão poder dar os cursos para outros fisioterapeutas. Gente, isso não existe, tá? Isso, de verdade, para mim, é inclusive desmerecer a nossa classe. Exato. Desmerecer o fisioterapeuta. Né, doutora Renata? É uma falta de respeito, na verdade, né? Porque a gente entende que, como cursos livres, todos têm direito ao acesso a esses cursos. Então, a princípio, barrar algum profissional de buscar o seu conhecimento já é ilegal. E depois, a partir dessa premissa, uma instituição que oferece cursos, ela não pode ser juíza e definir quem pode, quem não pode, quem vai e quem não vai ministrar. Uma vez que isso não cabe nem ao Conselho Federal e nem ao MEC, na verdade, porque isso é um curso livre. Então, é a LDB que define e ela enquadra esses cursos como cursos livres. Então, na verdade, a gente se depara mais uma vez com um preconceito contra a nossa própria profissão, feito por profissionais da nossa área. Isso é o que é o mais triste que a gente vê, infelizmente. Né, doutora Mirella?
a gente precisa ter em mente que nós somos fisioterapeutas, né? E a questão, e o fisioterapeuta, ele consegue ter uma possibilidade de abordagem, né, da toxina botulínica, inclusive muito mais ampliada do que outros colegas que não necessariamente, né, a gente imagina que não, né, porque não é a área de atuação, até porque nós somos os profissionais da funcionalidade, então a gente consegue visualizar, por sermos fisioterapeutas, embora sejamos da harmonização, né, muitas vezes a gente sofreu aí preconceito com relação a isso, né? Quantas vezes nós fomos aí, o pessoal dizia que a gente não era fisioterapeuta, a gente era esteticista, né, doutora Renata? A gente que é da velha guarda, a gente que é da velha guarda, lá da época da fisioterapia estética, né, dermatofuncional, nem existia esse termo ainda, nós éramos, né, muitas vezes, né, sofríamos preconceito com relação a isso. E as pessoas diziam que a gente insinuavam, né? Insinuavam que a gente não era fisioterapeuta. Então, vocês não sabem nada de fisioterapia, vocês são esteticistas e tal. E aí a gente está vindo aí com abrindo essa possibilidade, esse leque, né, para os colegas das outras áreas profissionais, das outras especialidades, né, das outras áreas de atuação, poderem fazer a utilização dos injetáveis. Nós começamos com isso, nós estamos há muito tempo já lutando por isso, temos uma trajetória de luta, mas nós não estávamos lutando somente para a harmonização e para a estética, né? Nós estávamos lutando para a fisioterapia, porque nós conseguimos visualizar, né, um leque de possibilidades de atuação, de utilização dos injetáveis, das técnicas e recursos injetáveis para toda a fisioterapia, né? E a gente pode colocar aqui até exemplos, não podemos, doutora Renata, do uso da toxina botulínica, né? Com certeza. Eu posso dizer que eu sofri na pele muito esse bullying de outros colegas. Porque, assim, como eu sou de formação já, minha primeira formação foi na área da coluna. Eu me formei em reeducação postural quando eu saí da faculdade, em 1999, meu primeiro curso. Então, assim, eu atuo ainda hoje muito com coluna, dores articulares. Então, eu transito um pouco nessas áreas. Além da harmonização, eu atuo com dor. Atuo com coluna, com reeducação postural ainda, com quiropraxia instrumental. Então, eu tenho muitos pacientes aqui que eles vêm com esses quadros. E aí a gente entende o quê? Que você vai fazendo formações, porque eu nunca parei de me atualizar também nessa área, e a gente vai fazendo formações e encontra colegas preconceituosos ainda, e infelizmente ainda tem. Quando eu chego nesses cursos, o pessoal fala, nossa, você é da dermato? Como se a gente fosse um ET, né? A dermato não pode atuar mais em outra área, né? A gente não é fisioterapeuta, a gente não pode atuar mais em outra área, só na estética. A gente deletou lá. A gente escuta, né? Infelizmente ainda existe isso. Mas o que é bom lembrar é que a estética, né, a área da estética, a área da harmonização, ela está abrindo portas, escancarando portas para todas as áreas de atuação dentro da fisioterapia. Com instrumentais, com ativos, a gente está sempre buscando novidades, então a gente abre essas portas com muito orgulho, gente, de verdade. Porque diante de tudo que a gente já passou nessa vida toda, se eu contar para vocês, vocês sentam e choram, porque até baixo do diploma eu já dei. Eu já contei essa história uma vez para a doutora Mirella, um dia eu conto para vocês como que foi isso daí. Mas, de verdade, a gente sofre preconceitos. Só que também a gente tem uma visão aberta. Apesar de tudo, a gente abre a visão e entende que você tem um ativo como uma ferramenta. E essas ferramentas a gente utiliza em todas as áreas de atuação. Isso é importante a gente lembrar. Que nem a toxina, a gente fala muito da toxina para ruga, para tratamento de flacidez, de linhas de expressão, para tratamentos diversos dentro da área da harmonização.
Só que a gente não pode esquecer que ela tem uma linha terapêutica muito importante, que a gente precisa lançar mão como fisioterapeutas, né, doutora Mirella? E isso é Pois uma é, área que a então, gente tem que abordar. é exatamente isso que eu acho que a gente precisa ter esse olhar, né? E, inclusive, hoje eu conversava com uma colega que é do meio acadêmico e que está aí envolvida numa instituição de ensino que foi citada, né, com um curso, que teve o seu curso é, recomendado, lá na lista dos recomendados, e dizia exatamente isso para ela, né? O fisioterapeuta, o curso ministrado pelo fisioterapeuta, ele vai ter outro foco, um foco muito mais ampliado, né? Porque a gente, enquanto fisioterapeuta, a gente consegue trabalhar nessa perspectiva de utilização da toxina botulínica para além da harmonização. E aí eu queria entrar aí bem na questão do que a gente falou na live passada que a gente faria, que é tratar sobre exatamente isso, né? Na prática, né, doutora Renata? Na prática, o que, por exemplo, então acho que a gente podia aqui, vou fazer aqui uma provocação para você, o que a gente poderia, né, para os colegas aí, de repente, que são das outras áreas e que têm interesse, né, em se aprofundar no uso dos injetáveis, no uso da toxina botulínica, até porque nós inclusive, a gente trabalha, né, a gente empreende na área do ensino, na área do ensino-aprendizagem, nós duas somos empreendedoras dessa área e nós temos cursos de iniciação aos injetáveis, né, porque é para iniciar o colega nessa área, né, com a soroterapia, com a própria intradermoterapia, mesoterapia, né, a mesoterapia, que é o nome mais adequado, e aí agora com o curso de toxina botulínica, além dos outros que a gente ministra, mas aqui vamos fazer um contraponto com a toxina botulínica, soroterapia, mesoterapia, por exemplo, nas alterações de musculatura, tensões musculares. Vamos supor aí, por exemplo, um paciente chega no consultório e tem uma queixa chega com torcicolo, doutora Renata, por exemplo. Né? O fisioterapeuta recebe o paciente com queixa de torcicolo. Claro que existe todo um caminho a ser percorrido com relação à anamnese, à etiologia, né? A condição clínica disso. Acho que você vai poder falar aí para mim. Mas a provocação que eu te faço é essa. Enquanto fisioterapeuta, considerando os injetáveis, considerando a toxina botulínica, intradermo, meso, soroterapia, qual seria, por exemplo, uma conduta que o fisioterapeuta poderia lançar mão, né, dentro da perspectiva dos injetáveis? O que você me fala aí? O que você me diz? Eu entendo o seguinte, a primeira, né, a gente fala muito de toxina, muito de ativos específicos, mas a primeira coisa que a gente precisa pensar são só ferramentas dentro da nossa caixa de ferramentas. Então, se a gente parar para analisar e observar um paciente, por exemplo, como eu utilizaria mais uma ferramenta dentro dessa área ortopédica, por exemplo, num caso de torcicolo? Primeira coisa, eu ia precisar tirar o paciente da crise de alguma forma, né? Só que a gente não pode esquecer que o paciente, né, é um ser humano e que ele precisa ser visto como um ser inteiro. E ele sendo um ser inteiro, eu preciso observar a saúde, eu preciso observar como é que estão as condições físicas, né, o equilíbrio do organismo dessa pessoa, como que está a condição biomecânica, o que está causando, de onde vem esse problema de torcicolo. Então, precisaria ver um panorama geral do paciente, né? E a partir daí... É bom citar isso, né, doutora Renata? Porque senão o pessoal fala assim, não está nem vendo a questão geral, já está colocando injetável, né? Isso. Deixa bem claro, né, que tem que avaliar. A gente está aqui fazendo uma suposição, aqui fazendo algo rápido, aqui um caso clínico rápido, né? Isso. Quais as condições de estresse oxidativo desse paciente, como que ele está. Então, a partir daí, a gente lança a mão das ferramentas que a gente tem. Então, no caso, você vai tentar tirá-lo da crise da melhor forma possível, seja na terapia manual, seja num alinhamento de coluna, miofasciaterapia, enfim, a gente tem um monte, né, de procedimentos que a gente consegue lançar a mão aí nesse momento. E a toxina entra
subtrair aí, se for, por exemplo, um torcicolo recidivante, se a pessoa tem aí uma condição de contratura que acontece com frequência, que a musculatura está contraturando muito, né, com vezes repetidas na mesma região, observar local de trabalho, como que a pessoa utiliza essa musculatura, se ela está fazendo um esforço excessivo, um desalinhamento biomecânico, articular. Então, tem um monte de coisas para a gente observar, né? E aí a gente observa também outras situações. Quais outras regiões do corpo têm correlação com aquela que a gente precisa tratar, né? Porque a gente vê muitos colegas muito focados em pontos específicos. Só que como eu tenho uma visão global, eu acabo sempre analisando o paciente como um todo. E os colegas também, eu tenho essa certeza. Doutora Renata, só deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos direto ao ponto. Que é assim, ó, vamos pensar que a gente está falando aqui para fisioterapeutas e a gente já passou por toda essa fase de análise, de avaliação, tarari, tarará. E aí, digamos que a gente identificou a necessidade de utilizar, a necessidade não, mas a possibilidade de melhorar a situação do paciente com a toxina botulínica. Digamos, já fizemos. Então, quando você falou ali, de repente eu tiro o paciente da dor. Então, nós temos dentro da perspectiva da mesoterapia, que aí a gente vai lá, que a tua formação você tem, né? A formação em terapia neural, né? Então, nós temos aí a terapia neural como uma possibilidade, ou mesmo a aplicação, né? Da procaína, da lidocaína, né? Em baixas concentrações, né? Para redução da dor imediata, né? A gente teria uma melhora da dor praticamente no momento. Isso. E aí, digamos que, ok, então você já consegue, a partir disso, já manipular, né? Porque o paciente está com aquele torcicolo, quer dizer, quando a gente tem um torcicolo, a gente sabe como que, né? Quem nunca passou, já teve paciente que passou por isso. Com o paciente chega, não quer nem que mexa, não quer nem que mexa. Ok, aí você já consegue fazer até para avaliar, fica melhor, né, doutora Renata? Até para a gente conseguir fazer isso tudo que você citou, né? Essa análise biomecânica, essa análise a gente já consegue palpar melhor. Aí sim, imagino eu que identificar, estou aqui fazendo bem provocações, identificar, né, as regiões de musculatura tensa, né? Tensões musculares. Isso, e é isso que eu quero chegar. Aí, digamos assim, resolvi que posso utilizar a toxina botulínica para melhorar essa tensão muscular, né, desse paciente. A aplicação, doutora Renata, a gente faz em trigger points? Dá para fazer em regiões de trigger points, dá para fazer em regiões onde você observa ali que existe uma tendência a maior contratura muscular. Então, dentro dessa avaliação, identificou onde está o ponto de fragilidade, onde a pessoa tem ali uma tendência, você pode estar atuando com a toxina ali no local, né? E aí as doses você vai alterar de acordo com o tamanho do músculo, com a força que ele faz. Então, tem algumas situações aí que vão definir as doses exatamente que você vai utilizar em cada região e como essa região atua no global, como que ela interfere em outras regiões também. Isso aí compete ao físio mesmo. Exatamente. Então, daí, né, aquilo que a gente tem sempre falado, que existe esse pensamento errôneo, né, equivocado, de que o fisioterapeuta vai se utilizar da toxina botulínica ou dos injetáveis, né, somente para questões de estética, né, de harmonização. Né? A gente, além disso, tem outras coisas, né? Aí a gente pode ir lá para a parte das cefaleias tensionais também, né, doutora Renata? Exato. Eu sou exemplo disso. Eu tenho bruxismo e eu tenho, dependendo de como está meu quadro de estresse muito grande, eu comprimo muito, eu acordo que às vezes os dentes chegam a estar mole. E eu aplico. Eu faço aplicação em região de masseter para diminuir a tensão na ATM. Temporal eu aplico.
até occipital, porque eu tenho, sim, tenho muitos quadros, muitas recidivas, às vezes, de cefaleia tensional. Então, quadros que eu sei que eu já tenho uma tendência, então eu já trabalho preventivamente aí há um bom tempo. E a gente vê também isso daí, o reflexo na estética a partir daí. Porque também tem quadros que a gente atua com o paciente para diminuir aquela tensão do músculo. E quando a gente aplica toxina, ele também dá uma afinada no rosto. Então a gente acaba associando duas situações, a parte terapêutica e a estética aí nessa questão. Cefaleias tensionais têm dado um resultado muito bom com o uso da toxina realmente. E essas questões também das disfunções de ATM, entre Na outras. dermatofuncional, a gente ainda tem a utilização que a gente pode pensar, daí entra bem, daí sim, não na estética, mas na dermatofuncional, que é a utilização para tratamento de dermatoses, né? Então, a gente tem literatura já, tá, pessoal? No nosso curso, a gente vai mostrar as literaturas. Nós temos literatura já falando sobre a aplicação da toxina botulínica para urticária, para dermatite atópica, psoríase, né? A gente tem que pensar, né? Por isso a gente gosta muito de trabalhar com raciocínio clínico, né? O raciocínio clínico te abre portas, né? Por quê? Porque quando você começa a raciocinar, né, exatamente nessa questão, quer dizer, o que a toxina faz? O que o produto, o ativo que você vai utilizar, o que ele realiza? Ele realiza relaxamento tecidual, relaxamento muscular, relaxamento, ele relaxa. Então, significa que quando você tem tensões, você pode se utilizar, sim, de ativos que melhoram esse processo de tensão para melhorar a qualidade do quadro do teu paciente, melhorar o quadro do paciente. E né? Associações, por exemplo, de ativos endovenosos para diminuir o estresse oxidativo, melhorar as condições do organismo para que o organismo trabalhe melhor dentro de suas funções. Então, associações, a gente, eu digo assim, eu não gosto de trabalhar com um recurso. A gente, associando, você consegue trabalhar o todo e acertar o organismo dentro do que ele precisa para que ele responda. É isso que a gente precisa observar, né, doutora? E dentro dessa questão que você falou, da parte orgânica, né? A gente vai dar a gente circula, inclusive, lá na perspectiva da saúde integrativa, né, doutora Renata? Porque aí a gente consegue imaginar a aplicação, a utilização, né, do recurso da soroterapia exatamente para ajustar esses desequilíbrios, né? Além da soroterapia, para ajuste de desequilíbrio, nós temos ainda, que também é uma técnica injetável, a ozonoterapia, né? Então, tudo que a gente for pensar, quando a gente pensa que o paciente está num processo de dor, né? De inflamação, né? De estresse, né? De não conseguir realizar as suas atividades, de ter perdido a funcionalidade, né? De um membro, de uma estrutura. Então, isso tudo vai gerar para o paciente uma alteração, né, orgânica. E a gente consegue fazer esses ajustes. A gente também precisa entender, né? Quando a gente fala do fisioterapeuta integral, né? Nós somos profissionais que trabalham também com essa visão, né, do integrativo. E a gente é profissional generalista, né? Nós somos generalistas. Antes de sermos específicos nas nossas formações, na pós-graduação, ou na área que nós escolhemos atuar, nós nos formamos como profissionais generalistas. Isso está lá na nossa diretriz curricular, né? Então, enquanto generalistas, nós precisamos ter a visão ampliada, né, do nosso paciente, para que a gente possa atuar, né, naquilo que é necessário. Então, tá aí, pessoal. A gente queria trazer um pouco da especificidade da atuação dos injetáveis, né? Alguns exemplos de como o profissional
fisioterapeuta poderia se utilizar de técnicas injetáveis, de recursos injetáveis para a sua atuação em consultório. Então, a gente tem tem muito esse desejo, né? Que os nossos colegas, os fisioterapeutas, nos ajudem e nos acompanhem realmente, né, nessa ampliação, né? E nessa imensidão de possibilidades que nós temos. Exato. E temos uma possibilidade tão completa nas nossas mãos, que a partir do momento que nós conseguimos tirar o paciente da dor imediata, né, da fase aguda, e iniciar com o tratamento específico de reabilitar o paciente, né, trazer novamente ele à funcionalidade, a gente consegue ser efetivo. Né? Lançar mão dos recursos que a gente tem. A gente consegue ser, assim, o profissional que resolve, resolutivos, essa é a palavra. Nós conseguimos ser resolutivos, que é resolver o problema. Não é ficar atuando na causa, não é só ficar atuando, né, no sinal, no sintoma, mas buscar tirar o paciente de imediato da fase aguda e trabalhar e ter tranquilidade, né? Conseguir lançar mão de recursos para aí sim atuar na causa, né? Exato. E é assim que a gente consegue ser efetivo, né? Trabalhar e ser resolutivo, trabalhar na causa, melhorar onde está o problema. Eu gosto de dizer o seguinte, doutora Mirella, eu gosto de dizer o seguinte, o fisioterapeuta, ele tem ferramentas para achar a causa da causa. Exatamente. Né? Se a gente for aprofundando, a gente vai encontrando a causa da causa da causa. E a gente consegue atuar nesses níveis mais profundos e mais gerais para chegar no nosso objetivo de várias formas. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a gente tem a prerrogativa da prescrição, gente. E essa questão da prescrição, ela não pode ficar isolada. Então, a gente precisa aprender a utilizar isso também para a nossa prática clínica, seja com injetáveis ou não, porque a gente também consegue associar, né, essa questão da prescrição, seja por via oral, por via injetável, seja lá a via que você escolher, para melhorar a saúde do paciente, que a gente está aqui para melhorar a saúde, no geral, né? Seja qual for a ferramenta que a gente escolher. Então, a gente tem aí um monte de coisas que a gente pode utilizar, sim, e que pode ser associadas para que a gente melhore as condições gerais do nosso paciente. Né? Não é só estética, não é só beleza, só harmonização, que às vezes a gente está vendo o povo muito focado só nisso e esquece que ali atrás tem um ser humano que precisa, sim, ser visto com um olhar diferente, né? Eu costumo... esses dias a gente estava num grupo, eu acho, né? O pessoal, alguém falou assim, fisioterapeuta é o MacGyver da saúde. Eu achei muito legal. Foi você? Eu achei muito interessante. Assim, olha, mas é verdade, né? Para quem é da nossa faixa etária, aí vai entender o que a gente está falando. Os mais novos talvez não conheçam, né? Mas quem é da nossa faixa etária, com certeza vai saber do que a gente fala. E é exatamente isso. Uma coisa você resolve com outra. Assim. Dá um jeito, não tem que a gente não tenha como recurso. Né? E a gente, essa questão da prescrição, né? Realmente, o injetável é uma via de prescrição. Ele circula nas duas situações. Tanto pode ser um tratamento em si, quanto uma associação, né? Para você prescrever um tratamento, né? Ele pode ser não precisa ser o tratamento escolhido, o principal, né? Mas ele pode ser usado como uma via de prescrição, né? Prescrever um medicamento. O paciente está com alguma falta vitamínica, né? Então, se ele está com falta vitamínica, é preciso observar isso, né? Hoje eu falo muito assim, como assim que um fisioterapeuta vai atender um paciente que tem um histórico de
de desgaste articular, né? Paciente que atende um paciente profissional que atende um paciente com desgaste articular e não prescreve, por exemplo, glicosaminoglicana. Dependendo do quadro, né? Não tem muito do quadro. Existem. Como assim que você não prescreve um repositor, né? Para ativar, né? E regular a relação absorção óssea e produção de células ósseas, produção de massa óssea, né? Ativação de células ósseas. Então, assim, existem várias formas que a gente tem aí, que é possível sim, porque já está lá no nosso acorde, nós temos o acorde 611. Inclusive de diagnóstico. Oi, doutora? Inclusive por questões diagnósticas, né? Porque o pessoal esquece também da prerrogativa, da prescrição, do pedido de exames, para entender o que está acontecendo. Então, também a gente consegue associar aí. Então, se você, por acaso, suspeita que o paciente tem alguma alteração e que você ainda não decidiu como você vai atender, como você vai suplementar, por exemplo, você pode pedir um exame, né? Para descobrir o que está acontecendo naquele organismo antes de suplementar e fazer a prescrição, seja via injetável ou não, enfim. Então, exame complementar, né, doutora Renata? Exame complementar está lá na nossa matriz curricular, nós temos essa disciplina na nossa graduação, basta o profissional se colocar numa posição de que precisa daquele exame e colocar para o paciente, mas o paciente não tem o convênio não cobre. Isso é um assunto para uma outra discussão, na verdade, porque isso também requer uma certa luta nossa, né? Que é necessária também, mas se você mostrar para o paciente a necessidade, você colocar para ele, o paciente faz o exame e paga o exame. Isso não é desculpa para a gente não pedir o exame, não é. Dentro da linha das integrativas, a gente também tem outras formas de diagnosticar, né? A biorressonância mesmo a gente usa, ela não é um diagnóstico definitivo, mas a gente já tem os indícios ali do que pode estar acontecendo com o organismo, quando você atua com a biorressonância, por exemplo. Então, já são ferramentas, né? E a gente tem que buscar. Eu falo que a gente precisa ser curioso e buscar o que a gente tem para trabalho mesmo, de ferramenta, de conhecimento, aprofundar. E se o profissional ele não for curioso para aprofundar o conhecimento e buscar as fontes, ir fazer cursos, formações, você sempre fica na superficialidade. E esse despertar da vontade de conhecer, isso daí faz com que a gente avance muito dentro da nossa profissão. Então, isso é necessário, né? Aquele profissional que está ali saindo agora, que está se vendo num mundo de possibilidades, ele tem que ter esse olhar de buscar mesmo, de atento o tempo todo, porque ele só está começando e ele precisa ir cada vez mais aprofundando dentro do que ele precisa trabalhar, né? Então é isso, né, doutora Mirella? A gente vai terminando, que a gente queria, né? Acho que a gente está aqui, com 40 minutos de live, nossa ideia era 30, então já passamos de 10 minutos. Falar pouco. Né? Já passamos 10 minutos da nossa meta. A gente vai deixar gravado, quem não pôde participar e puder aí deixar depois uma curtida, um recadinho, replica, passa, pessoal, isso aqui é importante para a nossa classe, é importante para a nossa profissão, né? Acima de tudo, a gente tem que fazer trabalho de formiguinha e levar a informação para o maior número de colegas. A gente tem mais uma live nessa série, a gente quer fazer sempre séries de 3 lives pequenas, a gente tem mais da semana que vem, e eu já vou fazer um gancho aqui, doutora Renata, com a sua permissão, quando a gente estava falando aí de ser curioso e de aprofundar, né? E da questão da... tchau, doutora Renata. Doutora Tânia. Doutora Tânia, obrigada aí por estar conosco na live. Acho que é importante a gente falar sobre essa questão
do aprofundamento para a prescrição a partir da identificação de situações de falta vitamínica, como que a gente faz isso, quais são as possibilidades, o que a gente costuma usar, quais os sinais, né? Qual a condição clínica da paciente. Eu acho que assim, agora eu me sinto mais à vontade para falar dentro da área da harmonização, que é onde eu atuo no consultório mais fortemente, embora atenda também as questões de dores e tudo mais, e faço biorressonância, atendo na parte integrativa, né? Então, eu acho que isso eu consigo circular bem, acho que você também. E eu acho que tem algo muito importante para a gente falar, né? Sobre essas questões, né? Em que momento e quais seriam as indicações da necessidade de solicitar determinados exames, não tenho a biorressonância, não tenho a biorressonância, o que eu posso fazer, né? Se o meu paciente apresenta, de repente, alguma queixa nesse sentido, ou encontra-se em determinada situação, especialmente, por exemplo, as mulheres, né? As mulheres em fase de climatério aí, né, pós-menopausadas, a gente tem algumas condições, situações que são ponto pacífico. Não adianta a gente querer fazer bioestimulador de colágeno, skin buster, fazer lifting temporal, lifting facial, propor uma série de procedimentos se a gente não ajustar os desequilíbrios que a paciente está apresentando muitas vezes por conta dessas situações. Se a gente não consegue, a gente precisa lançar a mão de algum colega para ajudar a gente nisso, né? Ok, ginecologista, quem é seu médico ginecologista? Vamos tentar conversar, vamos tentar ajustar, vamos conversar. Quando foi a última vez que você foi ao ginecologista? Quando foi a última vez que você fez dosagem hormonal? Né? Você tem esses exames? Né? Porque, assim, o que eu tenho visto muito em consultório, viu, doutora Renata, é as pacientes em fase de climatério, tendo feito exames laboratoriais de rotina, né? Mas, assim, quando a gente pede o exame, que o exame vem e que muitas vezes o médico que acompanha disse que estava tudo ok, quando a gente vai olhar o valor, disse que estava tudo ok porque estava no valor de referência, tá? Mas a hora que a gente vai olhar o valor de referência, tem alguns valores de hormonais que muitas vezes estão muito próximos do baixo e muito próximos do alto. Então, em que medida isso não está influenciando, né, doutora Renata? Então, assim, quando acontece isso, eu acho que a gente precisa dar um olhar mais especial para essa parte, fazer um contraponto com os sinais clínicos, com o histórico do paciente e ver se realmente, tá tudo certo, tá tudo normal. Não, estava tudo normal porque estava dentro do valor de referência. Será? Né? Tá dentro do valor de referência, mas a paciente está cansada. A paciente diz que está cansada, que não consegue dormir, que tem insônia, que tem dor nas pernas, que tem dor de cabeça, tem alguma coisa errada. Né? Sabe o que eu deixo de dica para essa meninada que está vindo aí? Que a gente sai da faculdade, eu lembro muito bem quando eu saí, que eu saí assim, parecia que eu não sabia nada. A sensação que eu tinha é que eu tinha estudado tudo aquilo e não sabia nada. E aí, conforme vinham os casos, eu ia estudando caso a caso. Então, essa é uma dica que eu deixo para quem está começando, para quem está entrando agora. É assim, pegou um caso, você não vai dominar ele 100%, mas você pega o quadro do paciente e estuda aquele quadro específico. Porque quando vier outro, você já sabe como lidar. E assim ao longo da rotina. Então, cada paciente que você pegar, que você não souber lidar totalmente, pelo menos um pouco você consegue ajudá-lo. E aí você estuda caso a caso, né? Então foi assim que eu acabei me desenvolvendo lá atrás, quando eu iniciei, porque a gente não sabe tudo. A gente não consegue. Você pode estudar um mundo que você ainda não sabe tudo. Então, se você tiver interesse em buscar o quadro daquele paciente com aquela queixa que ele trouxe, e tentar destrinchar aquilo ali, é uma investigação, gente.
destrinchar, você vai conseguir desenvolver. E você vai melhorar a vida do outro. É assim o que... inconformismo, né? A gente não pode se Exato. conformar, né? Esse conformismo que tá assim, que permeia a medicina, no sentido de que assim, tudo é normal. A pessoa tem dor de cabeça constante, tá tudo normal. A pessoa não dorme, tem insônia, tá normal. Tem um cansaço que nunca passa, mas tá normal, né? Vai os exames, tá no valor de referência, tá normal. Então, assim, é essa coisa, esse inconformismo. Não, eu vou descobrir o que que é. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Esse aqui não deu por aqui, vamos por ali, né? Porque aí a gente consegue realmente ser resolutivo e ter resultados bons, excelentes resultados naquilo que nós nos propomos a fazer. Aqui, quando a gente está falando, quando fala de harmonização, é dentro da harmonização, né? Porque não adianta, eu sempre uso, é um chavão, é clichê, mas não adianta. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Não adianta, a gente tá lindo por fora e por dentro não tá legal, né? Exato. Nada tá funcionando legal. Tá tudo, tá em desarmonia. Por fora tá lindo, tá harmonioso, tá lindo, né? Tem o malar harmonizadinho, tem o, né, arruma classe 2, não tem papada, tá com o maxilar marcado, tá com o lábio bonito, tá com a pele legal. Tá, e mais isso aí por dentro, né? Como que a gente tá? Né? Então, isso é uma coisa que acho que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso na próxima live também, né, doutora Renata? Vamos colocar isso na pauta, né? Pois é. Tá certo, pessoal? Boa Obrigada noite, aí por quem teve conosco. Até segunda, né? Tchau, tchau. Até segunda. Tchau, tchau.